Isso era para a gente desenvolver os nossos romances, dos 4 e de todos os outros alunos desse curso online, ou seja, a gente não se conheceu fisicamente. Então a gente, quando acabou o curso, a gente, por indicação até do nosso professor, disse, continuem juntos, se juntem, né? E a gente decidiu seguir o conselho do nosso professor e continuou junto, os 4, desde 2020, acabou o curso, né? E a gente continuou desenvolvendo um livro que ainda não tinha se desenvolvido no fim do curso, ainda tinha coisas para completar dos romances dos 4. Bom, isso aí em 2020, no final de 2021, início de 2022, os 4 romances mais ou menos ficaram prontos, ou no primeiro esboço, primeiro rascunho, ou prontos mesmo. A Flávia e a Lúcia já editaram os livros, eu ainda não, nem a Érica. E quando acabou isso, a gente ficou pensando, o que a gente vai continuar? A gente está gostando muito de se juntar. Início de fazer o livro, a gente, toda quarta, por isso se chama Na Quarta a gente se lê. Toda quarta a gente se encontrava, entre aspas, né, se encontrava online, e colocava o nosso texto para o outro ler, né? O outro era o nosso leitor. A gente tinha 3 leitores ali, beta, né? 3 crivos ali. Então, no final de 2022, acabado esse processo dos romances, a gente decidiu continuar escrevendo, mas agora textos mais curtos. E a partir de uma palavra, né? ou de um tema, né? Então esse livro é isso, são 16 temas e com 4 textos de cada tema, né? Então cada um de nós 4 desenvolveu naquela quinzena, naquela semana, e no mesmo processo da gente escrever e pôr os outros.
Aí os outros liam, né? Então a gente completou 26 temas, 26 ou 27, não lembro exatamente. E desses 27 ou 26 a gente fez um filtro e ficaram esses 16 desse livro. E é isso. E a gente não se conhecia até abril desse ano. A gente foi se conhecer depois de 2019 até 2024, né? Aí foi muito bonito, assim, foi uma choradeira danada, né? Todo mundo se encontrou e aí foi bem bacana. E esse livro é isso. Então é o livro que eu mais tem texto meu, que antes tem mais coletâneas. E esse foi o processo desse livro. Ele nasceu primeiro de uma amizade, né, entre os quatro e de uma curiosidade, um nervoso artístico, assim, que a gente colocou esses textos todos. E aí cada um, dependendo do texto, escreveu vários gêneros. Tem poesia, tem crônica, tem conto, tem microconto que eu gosto. Então é isso. Alô. Eu estou vendo aqui, Alberto, no índice, os títulos, cidade das partes, né? São vários. Interessante isso. Essa luta aqui tá. Aqui vocês vejam cidades, infância, anjos, abismo, meia-noite, promessa, trabalho, travesseiro e viagem, cabelo, portas, água, bebida, abraços, por aí vai. Amor, sexo. Só uma sugestão, apresentação dos autores. Então, eu queria saber como que vocês escolheram, né, elegeram esses temas. Foi a partir de uma conversa? Alguém sugeriu? Como é que foi esse processo todo? Porque é muito interessante, isso me faz lembrar um trabalho coletivo, né? No teatro acontece isso, com mais facilidade, né? Coletivos, que chamam de companhias, né? Às vezes, né, de teatro, né? Que são atores, dramaturgos, que se reúnem e fazem uma produção coletiva. O texto surge, né, de ideias coletivas, né, que vão alinhavando um texto, e sai um texto que às vezes não dá nem para dizer de quem que é aquilo, né? Um trabalho coletivo no teatro. Agora, na escrita, o escritor é essencialmente assim, uma atividade muito solitária, né? Você faz um romance, um conto, sozinho, né? Na sua casa, reúne toda a sua experiência, sua vivência, né? E joga ali no papel, algum gênero literário e tal, solitariamente, né? É muito difícil a gente ver um texto bem realizado a 2, 3, 4 mãos. Muito difícil, né? Acontece, mas é difícil, muito difícil. Aqui vocês tinham um coletivo, conversavam, liam outros textos, liam seus textos, né? Se criticavam, né? Mas mantiveram a autoria, né? Identificar o texto de cada um. Não fundiram, né, as personalidades, né, que existiam. Como é que foi isso? Me parece muito difícil isso aí, né? Eu não sei, eu acho que uma das coisas boas, né, que a gente pode fazer, o mundo mudou depois da pandemia, os contatos online que você fez durante a pandemia, você não conseguia mais cortar aqueles contatos, né? Eu acho que uma pessoa que mora, por exemplo, esqueci de falar, a Érica mora em Santo Estevão, no interior da Bahia. Ou seja, o contato só poderia ser online, daí para frente, né? Então, isso tinha uma coisa
ruim, né? Que você nem ia encontrar com aquela pessoa, mas as coisas nunca mais foram, a escrita, nem a leitura, né? Começou a se tornar uma coisa menos solitária. Não é que não seja assim, eu acho que num ponto ela é solitária, assim, no início ela é solitária, é uma coisa sua, para você, depois volta para você, depois volta para você, depois sai e volta para você. Mas foi ficando cada vez mais coletivo, com cada um nas suas particularidades, por conta disso, porque a gente escrevia, a gente fazia o mesmo tema. Isso é uma coisa que juntou muita gente, é escolher o mesmo tema e escrever sobre o mesmo tema, né? O coletivo se chama Só Uma Sugestão, justamente porque a gente tinha muito cuidado no início em dizer, posso dar só uma sugestão? Depois começou a entrar de sola, assim, a criticar violentamente o texto do outro. Às vezes, o que era ótimo, né? Claro, o ego vai ficando pequeno, sabe? Quando você está sozinho, o ego vai aumentando, né? Você não sabe. Quando você tem outro, o ego bate no outro e o ego do outro bate em você, né? Então você, nossa, por que essa pessoa está fazendo isso e não está vendo, né? Que está feio ou que está bonito, né? Às vezes você acha, não, está horrível. Não está horrível, está bonito. Então isso foi juntando mais a gente, assim. E é muito incrível que foi de longe, né? Eu não sei se a gente estivesse se encontrando na minha casa, em Tremembé, ou na casa de alguém, se ia ter esse contato tão poderoso, tão fértil como foi para nós quatro. Então, os coletivos, eles estão cada vez mais, depois da pandemia, enormes, estão crescendo muito, especialmente os de leitura, né? Que é outra coisa muito solitária, né? A leitura é muito solitária, mas eu não sei se alguém participa de um coletivo de leitura. Você já... O livro só acaba depois de acabar a reunião com os outros, entendeu? É como se você precisasse do outro para completar a sua própria leitura. Aqui eu não acho que é tão assim, né? Quer dizer, cada um tem a sua particularidade, essa peculiaridade quando escreve, né? Mas passa pelo olhar do outro, pela crítica do outro, né? Então acho que ficou menos... Eu acho que ainda é solitário, mas ficou muito solidário, talvez. Muito dando força um para o outro. Fora outras coisas que ajudam muito, né? Acho que... É interessante isso aí, experiência nova, né? Uma coisa, eu acho que é bem recente isso aí, recente eu digo de umas décadas para cá. Parece que a gente tem necessidade, né, de compartilhar com o outro, né, as coisas no processo, durante o processo do pensamento, da elaboração, né? E eu acho que isso cresce, né, quando você mostra, porque às vezes você deixa muito na gaveta. Todo mundo deve ter escrito alguma coisa, fica lá na gaveta ou fechadinho no caderno. E quando você encontra com os outros, você tem que buscar o texto lá que está tirar da gaveta, né, para mostrar ou criar, né? E a tua relação, Alberto, com a música? Porque você é um músico, né, um instrumentista, né? Tive o prazer de ouvi-lo, né? Instrumento de corda, né? Você é um mestre, você é um professor, né? Como é que foi isso? Quem nasceu antes? O ovo ou a galinha? A literatura ou a música? Ou as duas? Não, a música. Conta isso aí para nós. A música nasceu primeiro. Eu sou violonista, mas eu tenho, não sei se vocês estão vendo minha mão, eu tenho artrite reumatoide. E isso me fez... foi ruim, mas foi muito bom. Porque eu comecei a compor para o meu instrumento. Eu sou violonista e eu fui concertista. E isso aqui, estava falando com o Nicodemus, tirou toda a possibilidade do repertório clássico do violão. Se morreu para mim 50%, 60% do repertório clássico do violão, acabou para mim.
Então eu comecei a escrever. Então a música, eu acho que isso me ajudou a compor, a escrever, né? Porque eu tinha um canal, eu abri um canal de composição, de escrever, sabe, de criação, né? Eu era o intérprete e passei a escrever. Aí eu comecei a escrever muito para escrever. A gente fala, tem o mesmo nome, escrever música e escrever texto, né? E comecei a escrever muito para meu instrumento. E continuo escrevendo, né? Mas foi a música. Mas eu acho que isso me ajudou me deu uma certa soltura, sabe? Para escrever também. Esse canal de criação já estava aberto pela música, sabe? Legal falar que eu nunca tinha falado isso. É bom falar. E foi isso, eu acho que a música abriu esse canal de criação, mas são chavinhas diferentes, muito diferentes, né? Isso aí de quarteto de escrita, né? É mais literatura, assim, mas é bem diferente, né? São linguagens muito diferentes, né? Você precisa estudar muito para as duas, né? E precisa sempre ouvir muito em música e ler muito, né? Também, né? O Borges é um autor que eu gosto muito. Ele falava que se orgulhava muito mais dos livros que tinha lido do que os que tinha escrito, né? Eu não sou Borges, nem chego ao pezinho do Borges, mas eu concordo com ele, assim. As músicas também, eu acho que eu me orgulho mais de tudo que eu ouvi do que o que eu escrevi. Mas se eu não ouvisse, não ia escrever, né? Se eu não lesse, não ia escrever, se não ouvisse, não ia compor. Então, é a questão da língua, né? Você nasceu na Colômbia, né? Eu sou carioca, mas eu com 11 meses eu fui para Bogotá. Carioca. Eu sou carioca estragado, assim. Foi com 11 meses para Bogotá. Meu pai é colombiano, minha mãe é brasileira, carioca. E com 11 meses meu pai veio para o Brasil conhecer minha mãe e casou, e aí com 11 meses, de eu ter 11 meses, eles voltaram. Então eu não sei em que língua eu falei primeiro, né? Porque minha mãe falava espanhol e português e meu pai falava espanhol. Então, você está querendo ir lá para o livro? Não, eu acho interessante esse negócio de conversar sobre isso, né? Porque você está em trânsito, né? Culturalmente falando. Você morou lá, né? Aprendeu uma língua lá, falava, nasceu aqui, foi para lá. Isso não tem um reflexo hoje no teu texto? Você acha que não tem? Questão da língua. Você não acha que tem uma língua soando por trás do que você escreve? Porque eu já li coisas suas, a impressão que eu tive é que tinha uma língua, uma outra terceira língua, né, que estava soando ali por trás do português, né? Eu não sei, talvez tenha a ver com, tenha resultado numa pessoa que é muito curiosa, assim, não quer uma, duas, quer todas as línguas. Ultimamente minha mania é colecionar livros um livro de cada língua. Eu não sei aquela língua, não sei nada daquela língua, mas eu adoro os caracteres, assim, é tão bonito. Mas na minha literatura, se eu posso chamar assim, procurar coisas diferentes também. Não só a língua, a questão da língua, que seria uma coisa muito mais complexa, mas dos gêneros, por exemplo, né? Não escrever só num gênero, escrever com gêneros diferentes, né? Eu não sei se eu escreveria outro Língua Mãe, né? Que é o romance Língua Mãe, é o romance lá que eu comecei com as minhas colegas, né? Terminei. Que aí sim tem um trabalho, uma tentativa, né, de um diálogo, né, de um conflito entre essas duas línguas, né, que é o espanhol e o português, mas no livro não especifica se é uma ou se é outra, né. A gente vive entre várias línguas, né, a gente aqui no interior ou mesmo no Rio de Janeiro, né,
se você... Tem uma coisa muito engraçada, quando eu vim do Rio, faz 20 anos que eu moro aqui, acho que a Teresa sabe dessa história, a Teresa é minha esposa, né? Eu cheguei, meu irmão casou e eu vim pro casamento dele. E aí estava na casa da minha mãe, e aí chegou um senhorzinho assim passando, e todo mundo se conhece, ainda mais há 20 anos atrás, 25, se conhecia muito mais, né, do que hoje. Aí o senhorzinho passou e falou assim, perguntou para mim, eu entendi que era uma pergunta por causa da entonação dele. Ele falou, Foucault? Eu falei, desculpa, eu não entendi. Foucault? Desculpa, eu não entendi. Ué, não teve um que casou? Forcou. Então, o que é forcou? Enforcou. Aí depois que eu fui falar para o meu irmão, o que você falou forcou? Aí teve que me traduzir. Forcou, enforcado. Claro, isso, casou. Casou, se enforcou. Então a gente vive entre línguas. O pai da gente, o avô falava diferente da gente. Nosso filho vai falar diferente, o neto vai falar diferente, né? Então a gente já vive entre várias línguas, né? Esse forcou ficou para mim, assim, forcou, cara. Foucault, não é Foucault, não, era forcou. Aí eu entendi, aí comecei o meu dicionário lá de caipirês, assim, que eu estava muito fraco em caipirês. Aí esse dia eu tive uma aula de caipirês, nem que seja uma palavra só, eu aprendi. Esse livro foi escrito nesse período aí, né, trágico, né, angustiante da pandemia. Muita coisa se produziu, né, no Brasil nesse período, né? Coisas boas, muito boas, né, que ainda vão repercutir. Eu queria que você lesse algum desses textos seus, num dos tópicos aí, dos assuntos, que tivesse a ver com esse momento. Ou não, né? Escolha um. Não, esse aqui tem esse da Arminha aí, por exemplo. Esse tem a ver porque é um texto até que surgiu antes numa oficina. Eu fiz muita oficina no SESC, que é uma maravilha aqui, o SESC daqui de Taubaté. Qualquer SESC, procure. Quando a gente não tinha Ministério da Cultura, era o nosso ministério, agora a gente tem mais. Antes era o nosso ministério, e continua sendo o nosso segundo, né? Então tinha essa coisa das armas, né, que me deixava muito aflito, né? Da comercialização, da liberdade, ainda tem essa conversa, né? E aí eu fiz dois microcontos que eu gosto muito. Os microcontos chama Fazendo Arminha, que é a alusão aquele gesto, né, de fazendo arminha. Aí o primeiro diz assim, é um diálogo. Mãe, o Zeca deu um tiro na minha mão. Chorona, cala a boca, Zeca. Mas quem mandou ela ficar na frente? Ele mirou em mim, mãe. Zeca, seu levado, já falei para você não treinar com a sua irmã. Tá bom, mãe, mas no gato não tem graça. Esse foi o primeiro. O segundo, também um diálogo. Pai, dei um tiro na maninha. Que foi, meu filho? Acho que matei ela. Tem certeza? Não conta pra mãe. Promete, pai? Promete. Tá ok. Tá ok, prometo, querido. Vamos limpar esse sanguinho. A gente ri para não chorar, né? Ri para não chorar. A literatura, é bom que a gente põe todas as coisas uns para fora, né? Mas de uma maneira pesada. Mas era isso mesmo, né? E uma infantilização, né? As crianças brincam, né, com a arma, né? Mas não basta essa que não atira. Eu acho que para a criança seria legal que atirasse, né? Então, esse foi... O tema foi infância. Foi infância, eu fui o mais negro, os outros foram mais... Aí eu pergunto, qual é a tua relação com a tua infância, né? Qual a relação com a infância? É Colômbia, né? É Bogotá, é espanhol, muito pouca leitura. Meu pai deu 3 livros, meus 3 primeiros livros foram 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que é colombiano, né? Conterrâneo do meu pai.
Ele achou que com 8 anos eu ia ler, coitado. Eu perdi esse livro, nem sei onde é que estava. Depois eu li, depois de 20 anos eu fui. O outro era El Principito, que é o Pequeno Príncipe. El Principito eu também perdi. O único que eu guardei até agora, que está lá comigo, se chama El Mundo de los Miopes, quer dizer, O Mundo dos Míopes. Eu tinha uma miopia horrível, isso é muito a minha infância. Agora não tem mais aquele fundo de garrafa, né? Deixava uma marca. Eu tinha 18 graus de miopia, né? Então pesava aqui, pesava em tudo quanto é canto. E aí minha mãe tinha muita pena de mim, aí você falou, pô, meu filho tem os olhos tão bonitos escondidos atrás dessa lente horrível. Aí me deu esse livro também que era um ensaio cuja tese assim, era que as grandes inteligências, os grandes vultos da humanidade tinham sido míopes. Aí para eu me sentir melhor, ela me deu esse livro. Aí eu lembro disso, mas eu não escrevia nada, não lia nada. Eu lembro assim, que vinha muita coisa do Brasil, da minha avó que morava aqui, e era bacana que chegava uma caixa com coisas daqui do Brasil, bis, aquele chocolate que ainda tem bis, né? Então chegava o bis que não tem na Colômbia, né? Quando acabava, eu comia devagarzinho para não acabar, né? Eu ficava comendo devagarzinho para não acabar a caixa do bis. E como eu tinha 3 irmãos, cada um ganhava uma, né? E aí vinha essas caixas com os disquinhos, disco de vinil colorido, com histórias infantis, com música do Braguinha. Também chegou música assim, não de literatura, música assim. O primeiro disco do Milton Nascimento, ela me mandou nos anos 60, isso, né? E sua mãe? A minha mãe estudou 12 anos de piano, então a música bem forte desse lado. E era uma época que as mocinhas estudavam piano, né? Ou acordeon, né? Mas não para serem concertistas, para tocarem muito bem, inclusive, mas para chegarem em casa e tocarem igual como fazem comida, vai na cozinha, mas só que aquilo fica uma coisa doméstica, né? Você não vai ser concertista, você vai estar 12 anos de piano forte, né? De tocar um repertório de piano de concerto, né? E eu tinha concertinhos em casa para mim, então minha mãe tocava. Então isso é uma lembrança bem forte. E a última foi a Copa de 70, que foi muito engraçado. Foi engraçado que a gente jogava bola, né? Aí o Brasil ganhou da Itália, né? De 4-1. E a gente desceu para a rua para jogar depois da partida. E o Brasil já tinha sido tricampeão do mundo. A gente falou, vamos jogar. Agora a gente vê os caras lá jogando, bom, vamos pra caramba. Aí vai escolher o time e os caras falavam, os brasileiros. Aí eles apontavam pra gente que a gente ficava todo próximo que o Brasil tinha ganho o Mundial. Não jogava nada, os colombianos jogavam muito melhor do que a gente, mas eles escolhiam a gente achando que o brasileiro ia jogar melhor, né? Negação, né? Essa é a única lembrança da infância. Do último ano que eu passei lá, que foi em 70. 71 já foi aqui. Você tem saudade da Colômbia? Não tenho saudade do meu pai, porque eu me afastei do meu pai. Tenho saudade da língua, mas da língua eu continuei o contato com a literatura, né? Aí essa foi a minha maneira de continuar em contato com meu pai e com a língua espanhola também. E qual a tua relação com o caipirês aqui? Que é uma língua, né? É um dialeto. É uma riqueza incrível, né? Uma riqueza total. A música também é muito rica. Eu compus uns estudos chamados Estudos Caipiras, então, sabe, imitando uma viola caipira, que é um instrumento tão incrível também. Mas é um universo, né? E que se mantenha, né? É um pouco. Tudo vai morrer, né? Tudo vai morrendo aos poucos, né? Tem uma palavra muito feia chamada gloticídio, que é quando uma língua morre. No caso do caipirês não é uma língua, né? É um jeito de falar, né? Mas às vezes quando tem uma tribos indígenas, né? Por exemplo, quando elas acabam, morre uma língua.
morre em 2 línguas, né? E o caipirês é um jeito de falar, né? A gente sempre... Fora o Rzinho que é lindo, porta, horta. Minhas filhas chegaram falando, nossas filhas, né? Chegaram falando as coisas daqui, coisa de carioca. E hoje fala porta, tudo. Então é uma maravilha, é lindo, é muito vivo, né? É mais vivo que a escrita, né? A fala é muito viva, né? Então isso é uma coisa maravilhosa. A gente tem várias maneiras de falar, né? E não se envergonhar disso, muito pelo contrário, se orgulhar disso, né? Então você está buscando a fala, né? Até hoje, né? A fala, né? Escrever. A literatura, a linguagem, né? Está buscando a fala. Que fala? Qual é a sua fala, né? A gente busca essa fala, né? Nicodemos, eu não sei, eu acho que no dia que eu morrer, assim, eu vou estar procurando ainda, provavelmente. Mas não tem. Acho que a literatura é perto da fala, né? Hoje eu ouvi Teresa falando aqui com as crianças, né? Uma coisa tão viva, né? Saraus também, isso a poesia, por exemplo, você lê coisas que você fala assim, gente, isso aqui está faltando, o que está faltando? Claro, está faltando alguém na sua frente falando isso, né? Não lendo, né? Mas isso eu acho que vale não só para a poesia, mas para todo tipo de literatura, né? Essa fala. O que o escritor faz, às vezes, é tentar se aproximar dessa fala, né? E você escrever isso já é, de alguma maneira, falsear essa fala. Já não é mais a fala, né? É uma maneira de você registrar aquilo, né? Mas registrando já vai ser só uma maneira, né? Uma maneira. E existem várias maneiras, né? A fala, ela busca liberdade. A língua é uma jaula. Eu estou enjaulado no português. É a minha língua, né? Que me impuseram. É uma imposição do colonizador, né? Essa é a minha origem amazônica. Eu convivi com pessoas descendentes de etnias que o branco disse que tinha sido extinta, né? Mas que guardavam a língua, os costumes, né? Mas depois de 3, 4, 5 gerações de pessoas que já estavam num ambiente, entre aspas, civilizado, né? Essas pessoas não acreditavam mais que tinham a sua fala, né? Tinham caído na língua do outro, do colonizador português. Felizmente hoje, né, muitos estão despertando, estão tentando rememorar, resgatar, não sei se a palavra é resgatar, essa coisa que havia sido pseudamente perdida, porque não estava perdido, né? Estava soterrado, estava digamos assim, stand-by ali, né? Debaixo de uma carapaça, né? De um cobertor, né? Então a fala, você diz, você está buscando a fala, né? Esse mar de línguas que você conviveu, né? O espanhol, o português, né? Eu acho que você está buscando a fala, que todos nós estamos buscando a fala. A fala é livre, né? A fala é do ser, o ser de nós. Porque o que dizem que nós somos e o que nós achamos que nós somos não necessariamente é o que nós realmente somos, né? Quando nós nos encontramos, esse ser precisa de uma fala livre, liberta, né? É a fala do Guimarães Rosa, do Sertão Veredas. Ele para mim, aquele escritor, ele chegou, né? Ele encontrou a fala, né? E outras obras de arte, que na arte as pessoas se realizam, né? Porque não é uma linguagem utilitária, né? Uma linguagem que se busca liberdade, transgressão. Aí você encontra a fala, né? Mas eu já estou tecendo considerações aí muito relativas, porque
Vem um linguista aqui e desmente, né? Não sei, é minhas opiniões, né? Talvez a solução seja você não tentar se aproximar e fazer literatura mesmo. Eu acabei não falando, o gloticídio é o assassinato de uma língua, né? O que é o gloticídio eu acabei não explicando. É quando uma língua morre, né? Ou assassinada ou por morte natural. Normalmente é assassinada, né? Porque vão matando um por um até sobrar. E é muito triste, né? Porque acaba quando tem um, não quando tem dois. Porque a gente fala, vai acabar no último. Não acaba no último, acaba no penúltimo falante. Porque se ficar um, já não tem mais. Aquele não pode falar mais com ninguém, né? Então é muito triste isso, né? Eu lembrei de uma coisa assim, eu escrevi um conto que tinha uma voz assim de uma menina da favela, então, e era em primeira pessoa, ou seja, como é que eu vou escrever isso, né? Uma pessoa como é que eu vou escrever isso de uma maneira que não seja caricata, né? E desrespeitosa também, né? E eu estava numa oficina, né? Você sabe dessa história. Então eu comecei e era um parágrafo, era um conto que tinha esse momento da fala em primeira pessoa dessa personagem e tinha outro momento que era em terceira pessoa. E nesses momentos de primeira pessoa eu fui criando essa voz, assim, dando língua de Mano, assim, e não era nem de Mano, porque Mano não se fala no Rio, era no Rio, né? Então ainda tem isso, a especificidade daquela coisa. E aí eu fui, e aí o meu professor disse, não, você tem que estragar mais, sujar mais. Aí fui sujando, aí eu levei umas 4, 5 vezes para ele, e fui sujando, aí eu falei para ele, não, eu não consigo mais, vai ser assim. Aí não poderia ser mais do que isso, né? Então consegui me aproximar no máximo. Talvez a solução seja justamente a solução, não sei. Se você não é o Guimarães Rosa, né? É você fazer literatura e se aproximar pelas beiradas, assim, olhar de longe e ter sua visão. Ou não escrever diálogos. Você tudo em terceira pessoa. Bom, agora você gostaria de ler mais um trecho? Eu gostaria muito de ler das outras, mas eu acho que a gente não tem tempo. Eu vou... Não, leia o seu. Vou ler o meu também. Tá bom. Tá, eu vou ler esse é um conto que chama Rebeca. O tema, acho que é sexo ou... não, mudei. Vou ler esse aqui que é mais curtinho. Chama Amor Inundado. É uma crônica. Há mais de 10 anos navego pela vida nesta casa. Minhas companheiras de viagem, Teresa, meu amor, também nossas meninas Bia e Nana, também nossos marujos caninos, Pipoca, que já se jogou no mar e foi embora, e hoje Chica, Lola e Branquinho, ou Branco, ou Lambinho, ou Rosninho. Escrevo agora num momento de muito perigo. A nave quase foi a pique. Está prestes a afundar. Não metaforicamente. Não há uma crise entre os navegantes do barco. Não é isso, é a realidade. Um tubo da torneira do filtro estourou e jorra água na mesa, na panela elétrica, em um ventilador que estava no chão num canto, num saco com pães que já não sei se poderemos comer no café da manhã. A louça no escorredor está sendo lavada novamente. Do chão, água começa a subir e acho que podemos pôr nosso peixinho para nadar ali, mais à vontade que no seu aquário jaula. A força da água saindo do tubo começa agora a diminuir. A nave balança menos agora. Estamos um pouco enjoados ainda. Vamos sobreviver como sempre. São 6:30 da manhã. Muito bom.
Muito bom. Agora, eu gostaria que quem quiser conversar um pouco com ele, fazer uma pergunta, né? Sobre tudo que foi falado aqui, não suscitou em vocês algum desejo de comentar, perguntar, né? Sobre o texto, sobre a vida dele, né? Gostaria de perguntar alguma coisa? Estou na frente do escritor. Tereza. Eu gostaria que você pudesse ler mais para a gente, porque eu acho bastante pertinente. Você produz uma literatura muito boa mesmo, e é delicioso te ouvir. E como a gente se conheceu através da literatura, e agora a gente tem um grupo de cinema e a gente se encontra para comentar filme e ver filme, eu queria que você falasse um pouco da parceria literatura-cinema, um pouquinho dessas duas linguagens. Quando que elas se casam, conversam, dialogam? Nossa, é uma pergunta muito... A resposta é muito extensa, assim, eu nem sei se eu posso conseguir fazer. Eu gosto muito de cinema também. Nunca pensei em fazer roteiro também, que é outro esquema, né? É um gênero muito diferente, né? Mas eu gosto muito de adaptações também. Tem umas adaptações muito ruins, né, que eu não gosto. E tem outras que são bastante livres, assim, que eu gosto mais das livres, das infiéis, né? Das que não são muito fiéis ao texto, né? E eu queria escrever mais sobre... Eu escrevi um conto, né? Dediquei a você, né? De dois meninos dois namorados, né? Adolescentes que vão no cinema que vai ter suas portas fechadas, né? Aí eles se conhecem ali naquele cinema e isso me deu a inspiração, né? Para fazer esse conto. Mas eu gosto muito, mas é muito diferente. Você quer que eu leia outro? Eu leio um curtinho, então tá bom. Acabou a estrutura. Daqui a pouco a gente já faz o regrado, já sai, traz eles, e a gente faz a mesma coisa que a gente fizer. São os microcontos que eu gosto muito de chamar. Eu vou ler os dois assim, senão vocês vão... Deixa eu só. Ele chama 4 microcontos líquidos. O tema era bebida. Esse chama O Suicida Atrapalhado. Para deixar a mensagem na garrafa, o homem precisava beber o seu conteúdo. O líquido baixava delicioso pela sua garganta. Se soubesse o que bebia, teria escrito a mensagem antes. Na garrafa de rótulo marrom, acima de um desenho tosco, que mostrava 2 ratos se beijando, estava escrito licor do diabo, e em letras itálicas miúdas, quase imperceptíveis, um aviso: contém 5,99% de veneno de rato. Eu não sou isso que escrevo assim, tá bom? E chama Sublimadores Anônimos. Há um mês que não escrevo a palavra bebida, disse entre um tremor e outro a escritora bêbada. Todos os outros ali na sala, emocionados, aplaudiram a moça. O cronista pediu para falar com o terapeuta. Levantou-se, andou trôpego até ele
aproximou-se do seu rosto e sussurrou ao seu ouvido com voz pastosa e hálito medonho: esqueci como se escreve a palavra cerveja. Um olhar orgulhoso de aprovação estampou-se instantâneo na face do analista. Um jovem começou a chorar convulsivamente. Sentada ao seu lado, uma senhora, um pouco menos trêmula, colocou a mão no seu ombro para lhe dar apoio. Ela disse: não é melhor você falar? Desabafe, vai te fazer bem. Ele suspirou fundo e se abriu. Todas as minhas histórias têm bêbados, alcoólatras, suicidas que bebem até morrer, bebidas que bebem gente que compra álcool de farmácia para colocar no filtro de água, bebidas que são personagens. Não sei mais o que fazer, não consigo escrever sobre outra coisa. E rompeu num pranto doloroso. Pobre homem, exclamaram em coro as outras pessoas. Era o único sóbrio na sala. Bom, mais alguém fazer mais uma pergunta? Silvio. Professor Silvio Prado. Olá, boa noite. Eu achei muito interessante os dois microcontos que você coloca a questão da arma. Com que naturalidade ela trafega dentro de casa, na mão de criança, né? Porque o discurso armamentista, ele coloca a questão da segurança como necessidade do armamento. E a gente vê, né? Isso não é ficção, porque o que o senhor escreveu, de uma certa maneira, é corroborado pelas notícias que a gente vê aí, né? É claro que a gente sabe o que está por trás da política armamentista, né? No grande comércio, os desavisados entram nessa história de que é para segurança, na verdade. E na verdade a literatura ela coloca onde a arma chega, né? E com que naturalidade esse local em que a arma trafega, com que naturalidade isso acontece. Eu achei muito interessante isso, porque ninguém reflete isso. Ninguém imagina. Todo mundo acha que a arma vai... Eu, por exemplo, meu pai era policial militar. Com 7 anos de idade eu brincava com a arma dele. Eu brincava, eu estava pensando, né? Um morro dentro de casa. E eu só não brinquei mais porque era muito pesada, um 38. Isso na década de 60, por assim. E eu brincava, meu pai não sabia. Mas nessa de frustrar as coisas do meu pai, eu achei uma máquina fotográfica para ele cantar. E achei um livro do Rocha Pombo, história, né? Então, das 3 coisas que eu encontrei, só ficou o encanto pela fotografia, que eu nem sabia o que era, e pela história. A arma, ele tentou me fazer aprender a atirar, me levou na beira do Paraíba, colocou a arma na minha mão, atira. O único tiro, tomara que seja o último que tenha dado na minha vida. Horrível a sensação. Ele se sentiu frustrado porque ele era atirador, ele não queria nada com isso. Mas então, essa reflexão sobre a arma é interessante. Esses 2 pontos colocam realmente onde a arma chega na mão da criança dentro de casa, né? E a gente vê, não é só o civil que se encantou pelo discurso do armamento que vai se apossar da arma, como eu, outros policiais militares tiveram filhos que tiveram um final trágico aí, porque brincaram com a arma do pai, né? E o senhor tem mais texto abordando esse tema? Se tiver, pode ler, eu gosto. Não, mas a sua história é melhor do que qualquer livro, assim, essa de trocar a arma pela câmera. Eu não ia conseguir escrever algo melhor do que você me contou. Mas foi triste, porque era uma Rolleiflex, aquela 6x6, caríssima. E meu pai era um roleiro, né? Pegava uma coisa aqui, vendia, trocava. E quando eu voltei para brincar com a máquina fotográfica, eu nem sabia que era máquina fotográfica. Eu estou falando aqui do começo da década de 60. A gente vive uma ignorância total. E se você for pesquisar o valor monetário daquela máquina fotográfica, 6% é valiosíssima.
né? E a arma eu sempre encontrei. Eu fiquei no livro quando eu aprendi a ler mais, aí eu comecei a ler o livro do Rocha Pombo, né? Historiador, conservador, mas foi importante para mim. Mas eu passei, mas eu já tive uma arma na minha mão, sem minha vontade. Eu tenho pavor de arma, eu sou anti-armamento, eu sou pacifista. Não é daquele de bater nessa face, então, não dou a outra face para bater, não. Né? Mas eu sou pacifista. Eu sou contra o armamento, e quando eu vejo algum texto que mostra onde chega realmente a arma, eu fico até emocionado. Obrigado, viu? Eu que fico. Muito obrigado. Realmente Legal, esse microconto é maravilhoso, é forte. É uma bala, atinge a sensibilidade da gente, né? Para ser anti-armamentista. Foi o que o Silvio falou, assim, não é... A gente não sabe mais o que é ficção, né? A realidade ficou um negócio tão brutal, né? Que a gente já não sabe. Ela ultrapassa, assim. A gente até quando escreve fica mais realista, mesmo fazendo ficção, né? A gente não consegue conceber assim, né? É muito difícil ficcionalizar. Eu acho que talvez a estratégia, o procedimento seja exagerar isso mais ainda do que a realidade faz, né? É uma realidade tão brutal assim que se a gente exagerar mais ainda do que aí vai virar literatura, aí vai virar ficção. Para ficcionalizar isso tem que ser muito ou muito amoroso ao contrário, né? Para ficar mais amoroso do que a própria realidade, né? O exagero das coisas talvez ficcionalize, né? Da brutalidade, da delicadeza também. Então acho que a literatura, talvez um procedimento interessante seja esse, né? Você buscar, talvez seja um novo realismo, né? Tentar ser mais irreal do que a realidade é, né? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Kelly, sou professora aqui na rede municipal de Taubaté. Nós todos aqui somos da Escola Luson, o senhor já está convidado para ir lá conhecer a nossa escola. Muito obrigado. E os nossos alunos, que é interessante, né, você ver um autor de perto. Puxa. Né? Eu já tive algumas oportunidades, porque a gente busca formação, né? Então a gente acaba investindo nisso e conhecendo. Minha pergunta vai um pouquinho assim: a gente sabe da dificuldade que é hoje, no nosso mundo, despertar na nossa criança o gosto e o interesse pela leitura, né? Mesmo a gente sendo professora dos pequenos, a gente enfrenta esse desafio, porque eles estão tão submersos nesse mundo tecnológico, de celular, de videogame, que é difícil você competir. Você tem que ser muito bom, né? Para fazer despertar neles o interesse. Eu acho que é um desafio de política pública, inclusive, né? Nós, como capital da literatura, capital nacional da literatura, nós não temos uma política pública no município que incentive a leitura. Não temos biblioteca nas escolas e por aí vai alguns problemas, né? Que se nós tivéssemos uma política pública séria de incentivo realmente à leitura e à literatura para honrar o nosso título, com certeza talvez os nossos alunos tivessem maior interesse, a gente tivesse mais repertório, mais recursos, né? Mas isso é uma discussão política que nem todo mundo gosta de fazer. Eu gosto, porque eu acho que tudo é questão de política pública. Eu sou aluna da escola pública e eu tenho na memória aquelas professoras lá da rede estadual, que eu estudei na escola juvenal, no estado, lendo pra gente. Tem uma professora que eu jamais vou me esquecer, a dona Anita. Ela lia um livro inteiro, um capítulo por dia, e despertava na gente aquele interesse. Mas acabou agora, eu queria saber o que vem depois. E quando eu estava na sala regular, eu conseguia fazer. Hoje eu trabalho com as crianças do reforço, é mais difícil. Porque eu tenho um tempinho curtinho e eu tenho que dar conta de ajudá-los a superar as defasagens. Então eu vejo isso, que foi lá na escola, né, que eu aprendi a gostar de ler. Hoje, confesso, eu estou bem negligente. Né? Devido à correria, eu acabo lendo pouco. Esse ano eu retomei o projeto, já consegui ler 3 livros. E pretendo até o final do ano terminar os 8 que eu comprei. Mas porque é uma questão de hábito, né? E a gente, por conta da correria, vai perdendo. E eu tenho 3 textos guardados. Né? De uma época aí que eu achei que eu pudesse ser escritora.
escritora. Inclusive é um texto infantil. Ela estava falando que ela também tem um. E assim, eu queria perguntar para o senhor, o que motivou o senhor, né? Assim, o start. Não, eu vou realmente enfrentar e batalhar, porque a gente sabe que não tem muita valorização, né, no nosso país ainda, o trabalho do escritor, do autor, do pesquisador, de um modo geral. E é tão importante para a gente estar aqui hoje, a gente está cansado depois do dia de trabalho, mas está sendo importante e está sendo motivador, porque o senhor era da música, veio para a literatura, eu acho que no momento certo, eu não acredito nada assim que foi tardiamente, foi na hora que tinha que ser para o senhor, né? E o senhor está se realizando como escritor. Então, qual foi a chavinha que ligou? Foi, no caso, a gente vê, né, que por conta da questão física, motora, o senhor teve que se adaptar, mas também, eu acho que teve um algo a mais. Já existia uma paixão de certa forma ali adormecida. E os principais desafios que o senhor enfrenta hoje, por exemplo, é publicar um livro, para acreditarem num texto do senhor e levarem para frente. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, legal. O start foi muito tarde. Escreve, eu diria para você não demorar tanto quanto eu para escrever mais e nem para tentar publicar. Assim. Para todo mundo que escreve, que brinca, que sei lá. O start, assim, na verdade, foi... eu acho que já foi muita leitura. Então, eu acho que de tanto ler, não tinha mais o que... Não tinha... Eu queria, de alguma maneira, fazer outro caminho, sabe? Fazer o caminho contrário. Escrever um livro para mim. Escrever um livro para mim, o que eu lia. E eu escrevo muito assim, na verdade, quando você fala de publicar, é mais complicado para eu responder, porque como eu escrevo para mim, né? E é mais complicado, mas essa é a primeira pergunta. Então, acho que tinha muita coisa acumulada, muita leitura, muita leitura, assim, de um livro por semana durante 20 anos. Então, foi muita coisa, sabe? Ficou muita coisa acumulada na minha cabeça. E eu escrevia quando era mais novo, assim, mas aí de 2016 para cá. E aí aconteceu uma coisa que eu falei do SESC, né? O SESC começou a promover, eu conheci a Teresa nessa época, várias oficinas de literatura, mas muitas oficinas, de 2 em 2 meses tinha uma oficina de literatura. Então eu fiz mais ou menos, sem querer, uma formação muito, não autodidata, mas muito informal, né? E de eu tanto fazer oficinas, eu comecei na própria oficina tem sempre uma parte de escrita, né? de prática, né? Então eu comecei a escrever muito texto das oficinas. Então foi juntando texto, e aí eu fui começando a escrever fora das oficinas também, né? E aí eu continuo assim, desde aquela época, e fazendo oficina também, né? Só que agora eu estou numa época que eu acho que eu faço oficina, às vezes você faz mais para se mostrar, né? Para ser um motivo para você escrever, né? Então foi mais ou menos assim. Publicar o primeiro conto meu publicado foi pelo SESC, numa oficina que durou 6 meses, que a gente teve aulas todo mês, foi mais intensivo ainda, e foi uma coletânea de 10 autores, e eu estava lá nessa coletânea. A outra foi que o meu professor Tiago Novaes, que também foi uma coletânea, mas aí tinha 40 autores, um monte de autores. Esse é o primeiro livro que tem mais texto meu, e não foi tão complicado assim, né? Eu, na verdade, estou começando a ver, né, o Nicodemos, sabe, eu estou começando a ver o que é isso, né? Porque a gente é escritor, mas ao mesmo tempo a gente, fora de escrever, tem que tratar de várias coisas, né? Eu não tenho agente, né? A gente é coisa de 5 escritores no Brasil, sei lá, de quantos escritores no Brasil, né? Então a gente é a gente mesmo, né? A gente mesmo faz. Então a gente que corre atrás e tudo. Então eu estou descobrindo ainda, né?
minha experiência com a patois, com a letra selvagem, espero no futuro. Então, eu estou começando e eu acho que a idade também vai dando uma certa tranquilidade, né? Tanto em termos de cabeça quanto de sustento mesmo, né? Então a gente consegue ter mais cabeça para... Teresa fala assim, a Teresa fala muito para mim, se preocupa em escrever, para de pensar em dinheiro, a Teresa fala para mim. Então fala, tá bom, então tá bom, vou pensar em dinheiro, tá legal, vou pensar em dinheiro, não dá para não pensar em dinheiro, né? Mas é como se fosse outro mundo, sabe? Escrever uma coisa, dinheiro é outra, mas então publicar é juntar os dois, que ainda é muito complicado para mim e para a maioria dos artistas, né? Eu acho que é uma coisa que você é bom nisso. Tem gente que é bom em outras coisas, em ganhar dinheiro e tudo. Isso aqui não é feito para ganhar dinheiro, né? A arte não vai enriquecer ninguém, né? Só alguns, né? Ou enriquece os editores, os empreendedores, né? Então, eu sou professora Maura Lúcia, também trabalho na Escola Luiz Augusto, né? Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, mas para complementar o que ela me dedou aqui, né? Na verdade, é assim, eu sempre gostei de escrever. Eu tive uma infância muito difícil e eu não podia desabafar. E quando eu me dei conta que eu já lia e escrevia, eu comecei a ter um caderninho velho, onde eu desabafava no caderno como se fosse um diário. No começo eu fazia quadrinhos, eu sempre gostei de rima. E mesmo em momentos tristes eu transformava em rima. Tá? E isso que ela falou que eu tenho escrito, eu gosto muito de poesia. Então eu desabafo na poesia, seja momentos tristes ou momentos maravilhosos na minha vida, né? E eu tenho essa poesia que eu fiz falando da minha vida, da minha existência, como que eu surgi no mundo, né? Contando com detalhes. E eu tenho meu filho mais velho, ele é formado em literatura, história, estudou 8 anos lá na UFOP, Ouro Preto. Depois foi embora para Portugal. E hoje ele mora em São Paulo, voltou em 2017, e a gente conversa muito sobre isso, e ele sempre fala, porque ele gosta da história da minha vida, né? Da forma que eu conduzi, lutei e cheguei onde eu queria chegar, né? E aí ele fala, eu falo assim, daqui a pouco eu estou me aposentando. Ele, sim, vai se aposentar, vai morar em Portugal e vai escrever a sua biografia, vai escrever o seu livro, porque ele fala, você tem que escrever a história da sua vida, mano. Precisa, porque é muito bacana essa história, ela é envolvente, ela é forte, ela anima a gente, as pessoas mais chegadas em mim sabem qual é da minha vida, né? Mas o que eu quero dizer é assim, poesia é uma coisa que me fascina. Tanto é que, né, nessa questão de estar trabalhando, né, os gêneros literários com os alunos, eles mesmos perceberam. Eu trabalhei os gêneros, todos que foram pedidos, mas chegou na poesia a facilidade que eu tive para conduzir a aula de poesia, dramatizar a poesia lá na frente, a ponto de incentivar alguns a criar a sua poesia. E prometi para eles que eu ia trazer um trecho da poesia da minha vida para eles, né? Porque uma parte eles já sabem, né? Da minha vida. Eu só fui uma criança que foi adotada. Eles sabem disso. Como assim, professora? Eu fui adotada. Então aí começa, né? E a poesia é justamente sobre esse meu chegar no mundo, né? Desde dentro do útero da minha mãe. Por que ela me deu? E como que eu resisti? Né? Quando eu fiz faculdade de terapeuta holístico, o fechamento não foi você entregar um trabalho escrito.
Você tinha que pensar em algo que você pudesse transmitir aquilo que mais marcou a sua vida e que despertou você para lidar melhor, né, com aquilo que você ainda não conseguia lidar. E eu justamente peguei uma carta do baralho do Zen, onde tinha uma pedra, uma rocha, e a flor saiu na rocha, na pedra. Então eu falei, nossa, essa imagem combina com a minha poesia. E apresentei ela, e assim ficou esse poema guardado. E eu falei, vai ficar guardado, porque isso aqui é só meu. Isso aqui é só meu. Por isso que eu falei, eu vou falar. Falei para ela tem coisas escritas, mas o meu fascínio é por poesia. Gosto muito mesmo. E quem sabe um dia eu acabo por me aposentar e eu escrevo um livro, né? E gostei quando vocês colocaram em relação à linguagem, né? Não a língua, mas a linguagem. Também eu apreciei o comentário, porque eu tenho amigos assim, com várias diferentes linguagens, mas inclusive dos povos originários, né? Então eu conheci a pessoa com aquela linguagem própria dos povos originários e fui vendo quando ele chegou, que resolveu estudar, justamente para ajudar, né, o seu povo. Você percebe que vai mudando a linguagem, sem perceber a gente vai mudando a linguagem, né? Agora, o que não pode é perder a linguagem sua, verdadeira, natural sua, né? E isso acontece muito. Então, isso fica difícil. Hoje em dia está sendo perdido. Tanto é que tem uma escola no interior de São Paulo aí, que eu não lembro o nome agora, mas eu vi a reportagem, gostei, que, como a Kelly falou, essa questão da tecnologia, a inovação, que atrapalha um pouco a nossa função, que quer realmente despertar na criança ser um escritor, né? Já tem essa escola que a criança nos primeiros anos escolares não tem contato com tecnologia nenhuma. É natureza, é escrita, é construção de escrita, de frase, de tudo. É a imaginação, despertar na imaginação, que eu fiquei assim encantada. E ainda falei para a Kelly, tá vendo? Eu não acho, então, antes eu pensava que tinha que ser assim mesmo. A tecnologia é muito avançada. Não, eu sou contra. Eu não sou contra a tecnologia, mas tem um momento certo. Não pode perder a essência. E é isso que está acontecendo. Perde-se a essência. E aí nós temos essa dificuldade de despertar numa criança a vontade de escrever. Certo? Mas era isso que eu gostaria de deixar claro, tá? Obrigado. Poesia. Eu que agradeço. Bom, nós estamos agora com 19h15, né? 19h15. Bom, eu agradeço as professoras que vieram aqui, agradeço a Secretaria de Educação, né, com quem nós conversamos antes, né, quando tivemos a ideia de fazer a feira. A secretária Suela nos recebeu muito bem, e a Graciela, que vocês conhecem, né? Eu imagino que vocês vieram, né, souberam através delas, né? Ou não? Né? A diretora também. Então, transmito a secretária, as funcionárias, né? Que orientam vocês, que dirigem vocês, transmitam nosso agradecimento, tá? Então, muito obrigado a vocês que vieram aqui. Os comentários foram muito ricos também, né? O testemunho. Tem que tirar as coisas da gaveta, né? Mostrar, porque a literatura se completa quando a mensagem chega no receptor, e aquele receptor emite um sinal de volta, né? Aí se completa, né? E quando a gente publica um livro, a coisa é maravilhosa, porque o livro é um barquinho, né? Um barquinho de papel, uma garrafa, né? Com um aviso, com um recado a alguém que às vezes a gente nunca vai ver, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, e nós vamos continuar com a nossa programação aqui, né? Até domingo, todo dia às 18 horas tem aqui um bate-papo, né? De manhã, amanhã vai ter os atores do Museu Monteiro Lobato, do Sítio Amarelo, aqui, né?
A Tereza Bentinho, nossa escritora e contadora de história maravilhosa, ela tem histórias do baú, né? Vai contar, vai estar aqui também amanhã, né? Conversando com os alunos que vão vir de algumas escolas, tá? É isso, nós estamos aqui nesse sonho, um sonho coletivo. Vem quinta e sexta. Muito bom, muito bom. Vamos estar aqui. Da cidade. A gente já veio. No dia da abertura, foi sexta-feira, a Vanguarda fez uma entrevista ao vivo, meio-dia, no link Vanguarda, 2 minutos. Eu falei, eles mostraram. Tem a programação, nós temos o link, também a site, né? Nós estamos tentando divulgar. Amanhã a Band vai estar 10 horas aqui, da manhã entrevistando na hora que o sítio do Pica-Pau Amarelo vai estar aqui, os atores. Vai estar aqui 10 horas, a Bandeirantes, né? A Novo Tempo esteve de manhã hoje. Foi hoje de manhã? Não, acho que foi de manhã, né? Então deve sair amanhã uma matéria na Novo Tempo. Agora a cidade é muito grande, são 2 milhões de pessoas, não dá para a gente alcançar todo mundo, infelizmente, né? Temos aqui também o apoio da TV Cidade, muito importante, né? TV comunitária. Está bem divulgado, né? Mas precisaria ser mais, né? Nós vamos fazer essa feira que vem, né? Pretendemos fazer com os apoios, com os parceiros que estão vindo aí, né? Certamente, como vai ser a segunda, já vai ter uma repercussão da primeira, né? A imprensa já vai estar sabendo, então a gente está muito esperançoso. E vocês fiquem atentos, né? Quando vier a segunda, vocês ajudem a gente, tá? Eu não sei quem vai ser o prefeito ano que vem, né? Pode mudar a administração, né? Mas a receptividade foi muito boa da prefeitura, né? Mas eu creio que a prefeitura também tem suas dificuldades, né? Tem suas dificuldades políticas, né? Eu não sei o que rola lá, né? Não tivemos contato com o prefeito, né? Mas com o secretário de Cultura também, o Fernando, acolheu, né, bem e tal, né? Então é isso, gente. Alberto, muito obrigado. Eu acho que você permitiu uma conversa, um bate-papo, né, no começo e tal. Eu não sabia muito por onde levar a conversa, porque é muito rico, né? Muito complexo o que você escreve. Você é muito complexo, né? Você é uma pessoa complexa, no bom sentido. Não é complicado, é complexo, né? Ele é músico, ele é escritor, né? Ele é pai, ele é uma pessoa, é um rio sereno, é um avô, é um rio sereno, parece um monge, né? Mas as coisas que ele faz, que está borbulhando dentro dele, assim, que é uma alma, né? É uma alma que está sempre trabalhando, as moléculas estão se movendo. Eu vejo você um artista consumado, né? Da música, da literatura, né? Os textos são maravilhosos, não tem uma palavra soprando aí, né? São textos bem trabalhados, bem elaborados, né? Que dizem que tem uma tensão e uma contenção ao mesmo tempo, né? E que atingem, né? Fazem a gente pensar e querer agir. Você vê, ó, ele se levantou para falar, né? Isso aqui, o seu texto provocou isso nele. Então, Alberto, parabéns, né? Pelo artista que você é. Obrigado por me ouvir. Estamos na Flirt, Feira do Livro da Rodoviária Nova de Taubaté, e eu tenho o prazer de conversar agora com o Alberto Merria, que é o autor, né, e palestrante talvez não seja a palavra, mas foi um bate-papo tão gostoso, tão informal, né? E Alberto, a região o conhece como músico, né, como um músico clássico, né, violonista, que já tocou com celebridades, e a literatura talvez nesse momento seja ainda uma surpresa para muitos dos seus fãs de música, né?
E como é que você está trabalhando agora para o conhecimento do público, o seu lado autor, escritor, literato? Um pouco como se fosse agora a palestra, como se fosse um concerto, assim, só que agora com outra chave, assim, né? Então é uma outra interpretação, né? É outra maneira de chegar nas pessoas também, é outra sensibilidade que se mexe. E talvez não tão direta quanto a música, que é uma linguagem que eu domino mais. Eu estou gatinhando assim, perto do que como música tem uma estradinha, mas como escritor não. Então para mim está sendo maravilhoso ver como isso chega nas pessoas. Não só elas lendo o meu livro, mas escutando, como foi hoje, né, falar do livro, né? Foi bem emocionante até para mim. Esse comparativo com o concerto foi muito bacana, muito bonito, muito lírico. As palavras lhe soam como notas? Eu acho que as notas, elas são etéreas, elas estão no ar, né? Um ônibus passando aqui, e as palavras são mais precisas, né? É uma linguagem que você precisa ser exato, né? Quase exato, né? Mesmo escrevendo livremente, sabe? No fim você tem que ter um resultado exato. E é gozado que quem vai interpretar é o leitor, não é o intérprete, no meu caso, porque eu também sou intérprete, né? Então o leitor é um intérprete, e cada um vai interpretar de uma maneira diferente, né? Então eu acho que as palavras, eu queria que fosse, né, igual a música, mas não é. Eu digo que eu queria escrever como se fosse música, mas não é igual, né? São coisas tão diferentes. A gente pode falar de ritmo, né? Do ritmo das frases, tá? Mas são coisas muito diferentes, né? Não sei se eu vou conseguir. Acho que não dá para fazer isso, né? Mas é uma ideia bonita, né? Uma ideia poética, como você falou, né? É uma ideia poética. E daí pode vir inspiração, tanto para o livro quanto para a música, né? Uma alimentar a outra. E bacana que hoje o público foi bastante seleto e de pessoas formadoras, né? Pessoas formadoras de vida, né? Porque a gente tem uma visão que o professor ele não é só um formador, né, das letras, né, dos números, enfim, né, das histórias, é um formador de vida. E como é que foi, né? Como é que chegou, como é que você sentiu a curiosidade dos professores, até pelo nível dos questionamentos, das falas, né? Esse primeiro impacto com o seu público, um público que ficou curioso sobre a sua literatura. Obrigado por meu público, assim, porque acho que está começando agora. Minha filha é professora de literatura. E é muito bonito, assim, você se ouvir, assim, elas falarem sobre isso. E realmente é um sacerdócio, né? É uma coisa que está completamente fora do meu alcance, assim. Acho que eu não seria capaz. São pessoas muito especiais. E, como você falou, elas são professoras de vida, né? Da vida. Ela falando da professora que ela nunca esquece, né? Que contava as histórias para ela. Eu achei muito bonito, assim, ter essas pessoas que são tão mais do que a gente e que às vezes são tratadas tão mal, né? São as mais importantes. São as pessoas mais importantes dos professores. Como a professora falou, né, não existe uma política pública adequada nem ao aluno, nem ao professor, né, infelizmente. Isso mesmo. E esse título provocativo, Na Quarta a gente se lê, qual foi a ideia? Então, na quarta, porque a gente sempre se encontrava na quarta, e se lê foi não é se ver, né?
a gente se via, né? Mas se via pela tela, né? Porque cada um morava, eram reuniões online e a gente se lia, né? Então é bonito se ler. Ler é uma maneira de se ver também, de alguma maneira, né? E a gente teve um contato muito intenso mesmo de longe, né? Então isso, na quarta, porque era na quarta, e a gente se lia um ao outro, né? Trazia o texto para o outro dar uma sugestão, dar um pitaco, dar uma crítica, como chama? Bater e depois assoprar, né? Criticar e depois fazer um elogio, né? Mas não conseguiria escrever sozinho. Esse livro realmente é a 4 mãos, apesar de ser 4 textos, cada um escrever. Nunca é texto de 2, é um texto de cada um, né? Tem essa individualidade. Mas nunca poderia surgir se não fossem essas pessoas. E prestando atenção, né, na sua escrita, e até o comentário do Silvio veio a corroborar com essa linha de pensamento, né, na questão do armamento e tal, a maneira da escrita me familiarizou muito a roteiro. Um texto que pode ser teatralizado ou pode ser, né, interpretado no cinema, enfim. Tem aí uma sementinha de audiovisual nesse texto? É um sonho. O meu irmão, Felipe, ele faz teatro. E aí de vez em quando ele namora meus textos, assim, ele fica olhando assim. Aí ele gostou de um texto meu, assim, quem sabe teatro, né? Mas é muito lindo ver o personagem cobrar vida, né? Virar de carne e osso. Era de papel e de letrinha, né? Aí de repente ele vira de carne e osso. Aí ia ser bonito demais. Bom, deixemos aí, né, no ar, mas quem sabe, né, o músico que sempre esteve nos palcos, de repente, né, hoje volta ao palco como autor e de repente suba aos palcos como dramaturgo. Olha, responsabilidade. Nunca é tarde. Tomara. Muito obrigado, Obrigado. Né, foi um prazer. E as pessoas podem encontrar o seu livro onde? Aqui na Feira do Livro mesmo, até dia 16 de junho, né, aqui na feira, na rodoviária de Taubaté, né, tem um stand aqui atrás de mim, e ele vai estar aqui. E após a feira, a sua editora Após a feira, a minha editora é Patuá. Então ela pode ser, você tem o site da Patuá, você pode comprar pela Patuá. Ou também entrar em contato comigo, se quiser que eu deixe algum. Por favor. O meu telefone é 12 99 11 77 894. Pode ir direto comigo ou na editora, no site da editora. Muito obrigado e olha, bem-vindo a esse mundo Obrigado. Tão diverso e infinito. Obrigado. Foi um bom... Thank you.